pessoal, vamos então para o nosso movimento em duas dimensões, parte 3. Então, para a gente ver a parte 3, primeiro vamos lembrar que a gente já viu MR e MRV em uma dimensão. E a gente viu que as posições para 2 e 3 dimensões, como é que elas podem ser trabalhadas vetorialmente. Bom, o meu conceito de velocidade e de aceleração, ele vai ser igual em 2 e 3 dimensões, como eu já tinha trabalhado em uma única dimensão. A gente só tem que se ater a alguns detalhes, como, por exemplo, o meu tempo. O meu tempo, ele é uma variável independente. A gente não controla o tempo. E o tempo que a gente vai usar para avaliar uma mesma situação em ângulos diferentes, não muda. O meu tempo é o mesmo. Lembrando, ele é uma grandeza escalar. Então, o que eu quero dizer com isso é que, lembrando de um gráfico que a gente já trabalhou em alguns dos exemplos anteriores, como, por exemplo, 5i menos 3j mais 2k, se eu fiz este deslocamento em x, depois este deslocamento em y e depois este deslocamento em z, eu saí da origem e eu vim até aqui. Eu fiz esse deslocamento. Se eu estiver fazendo uma análise de velocidade, eu saí deste ponto e eu cheguei neste ponto. Então, se eu fizer análise de toda a minha distância percorrida, na unidade de tempo que eu levei para percorrer essa distância, o tempo para eu analisar o meu deslocamento desse ponto de partida para este ponto de chegada também é o mesmo. O meu tempo não muda. Quem muda é o meu olhar em relação ao deslocamento ou a distância percorrida no meu trecho. E se o meu tempo é uma variável escalar, a minha posição, agora a gente já não vai estar trabalhando ela escalar, a gente vai estar trabalhando ela vetorial, porque eu vou estar trabalhando no plano XY. Então, a minha posição vai ser vetorial e eu vou ter uma resultante. Assim, da mesma maneira, se a minha posição varia no tempo, eu tenho uma velocidade, porque velocidade é a variação da posição do tempo, independente de eu estar em uma, 2 ou 3 dimensões. E a aceleração vai ser a variação da minha velocidade no tempo, também independente de eu estar em uma, 2 ou 3 dimensões. E essas são grandezas, então, que são vetoriais, por isso que eu trabalho como se fossem vetores, por isso que eu consigo trabalhar facilmente soma vetorial, produto vetorial, em termos dessas grandezas. Vamos ver um exemplo disso? Já trabalhando nesse exemplo 5 do capítulo 4 do livro do Resnick, que diz que um trem viaja a uma velocidade constante de 60 km por hora. Se move na direção leste por 40 minutos, depois em uma direção que faz um ângulo de 50 graus a leste com o norte. Então, eu vou ver aqui onde está o meu norte e vou deslocar 50 graus para o leste por 20 minutos e finalmente na direção oeste por mais 50 minutos. E ele pergunta o módulo e o ângulo da velocidade média durante a viagem. Velocidade média é o deslocamento na unidade de tempo. Então, primeiro a gente vai analisar quem é o nosso deslocamento. Bom, ele traz uma velocidade de 60 km por hora e traz tempos na ordem de minutos. Bom, se eu tenho aqui a grandeza de tempo com unidade de hora e a grandeza do tempo com unidade de minutos, não é legal eu trabalhar assim. Eu tenho que ter tudo nas mesmas unidades. Então, ou eu converto tudo para hora, ou eu converto tudo para minuto, ou eu converto tudo para segundo. Se a gente olhar, 60 km por hora são 60 km por 60 minutos. E aí eu tenho 60 km por minuto. Isso pode facilitar muito a minha vida. Por quê? Na hora de eu fazer os cálculos. Se ele andou 40 minutos, então a 1 km por minuto ele andou 40 km. Depois, se ele anda 20 minutos no outro trecho, ele andou 20 km. E no outro trecho que ele andar 50 minutos, ele vai andar 50 km. Então, facilita até o meu entendimento para eu avaliar toda a distância que ele percorreu no tempo que ele levou para percorrer essa distância. Então, o meu trem parte daqui, ele vai nesse primeiro trecho, e até usei cores diferentes nos trechos aqui para a gente identificar que aqui foram 4 espaços de 10 km, né, equivalente a 10 km, então são os 40 km. Depois aqui são 2 espaços,
E depois aqui são 5 espaços. Bom, vamos lá então. Vamos fazer uma análise do meu deslocamento. Se eu já tenho essa trajetória aqui, eu sei que ele saiu deste ponto e chegou nesse. Então, meu deslocamento é essa linha aqui. Bom, mas eu preciso achar um valor para ela. Como é que eu vou achar esse valor? Eu vou ver tudo que eu tenho em x e tudo que eu tenho em y. E aí eu vou traçar a resultante de onde ele partiu para onde ele chegou. Ele partiu deste ponto, ele chegou neste ponto. A minha resultante é essa linha amarela aqui. Para eu calcular isso, eu vou pegar essa inclinação do segundo trecho, porque o primeiro trecho ele está todo em x e o terceiro trecho ele está todo em x. Aí eu vou pegar esse segundo trecho aqui, que ele está inclinado, que ele está na diagonal, e aí eu vou decompor ele em x e y. Então, se aqui eu tenho 50 graus e aqui eu tenho um ângulo reto, então aqui eu tenho 40 graus. Essa minha linha adjacente a esses 40 graus é o meu cosseno, que vai ser o cateto oposto sobre, vai ser o meu cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, o x que eu quero saber aqui, dividido pela hipotenusa, é o ângulo de 40 graus que eu tenho aqui em termos do cosseno. E aí eu vou calcular aqui e eu vou achar que esse deslocamento aqui é de 15,32 km. Se eu for avaliar esse meu deslocamento aqui em y, então eu tenho que ele é o cateto oposto a esse ângulo de 40. Então, eu vou trabalhar com seno. Meu seno de 40 é o meu cateto oposto, que é o y que eu quero saber, dividido pela hipotenusa, que é o 20, que eu já tenho. Então, eu sei que este meu y aqui, ele é de 12,86 km. Bom, agora eu consigo analisar todo o movimento que eu tenho em x, todo o movimento que eu tenho em y. Em x, eu tenho 40 km mais 15,32 km, menos 50 km, porque aqui eu estou indo para a direita e aqui eu estou indo para a esquerda, ou aqui eu estou vindo para leste e lá eu estou indo para o oeste. Então, minha resultante aqui é de 5,3 km em x. E em y, eu só tenho esse trecho aqui, que é de 12,9 km em y. Bom, então eu consigo agora achar o módulo desse deslocamento, que é essa linha em amarelo, que é exatamente o deslocamento que o exercício está me pedindo. Esse deslocamento, ele vai ser o 5,3 ao quadrado, que é um dos catetos desse triângulo, mais 12,9 ao quadrado, que é o outro cateto desse triângulo, e eu vou extrair a raiz disso, e aí eu tenho esta hipotenusa, que é o meu deslocamento em amarelo, que dá 14 quilômetros. Ele percorreu esses 14 quilômetros aqui em 110 minutos. Lembrando, foram 40 minutos aqui, mais 20, são 60, mais 50, são 110 minutos. Ou ele andou 1,83 horas. Como é que eu achei esse resultado aqui? Uma regra de 3. 120 minutos são 2 horas. 110 minutos é o valor que eu quero saber. Minha velocidade, então, em módulo, ela é 14 km dividido por 1,83 horas, ou 7,6 km por hora. Então, eu achei a minha velocidade média. Mas, se eu quero saber agora um ângulo que existe aqui, esse ângulo aqui, eu vou ter que ver que a minha velocidade em x, ela foi de 5,3 km, que é o que ele percorreu em x, dividido pelo tempo que ele levou para fazer o percurso, que é 1,83 horas. Então, minha velocidade em x é de 2,90 km por hora em y. E em y, eu tenho os 12,9 km dividido pelo meu tempo, de 1,83 horas, eu tenho 7,05 km por hora em j. Ou seja, a minha velocidade na notação do vetor unitário, o problema não me pede isso, mas a minha velocidade na notação do vetor unitário é 2,90 i mais 705j km por hora. Para eu calcular esse ângulo aqui, agora eu vou lembrar que eu tenho uma tangente de um ângulo, que é o meu cateto oposto sobre o meu cateto adjacente. Se eu pegar, então, o cateto oposto, que é o valor de y, 7,05, dividido pelo meu cateto adjacente, que é o 2,90,
eu achei que a tangente do ângulo é 2,43. Agora, qual é a tangente cujo ângulo vale 2,43? Lá na calculadora eu vou usar a tangente na menos 1 ou o arco tangente de 2,43, que vai dar 67,6 graus. Então, o ângulo que existe aqui, que é o que o meu problema pergunta, é de 67,6 graus. Espera aí, eu não posso usar esse ângulo, não posso calcular esse ângulo usando as dimensões de distância? Posso. Por quê? Porque se eu usar as dimensões de distância, eu simplesmente não estou considerando o tempo do deslocamento, mas eu tenho que chegar no mesmo resultado. Então, se eu usar a tangente de 12,9 km em y dividido pelos 5,3 km em x, eu tenho também que o arco cuja tangente vale 2,43 é de 67,6 graus. Ok?